Olá, aqui é o Eric, hoje é dia 27 de fevereiro de 2023 e neste vídeo nós vamos falar sobre cilindros. Estamos aí abordando a geometria espacial, né? E esse tópico é para a gente aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre a nossa querida geometria espacial. Bem, vamos lá então. Na verdade, o que é um cilindro, pessoal? É algo bem parecido com a ideia de prisma. A diferença é que nas bases você vai ter o quê? Você vai ter um círculo em cada lado, né? Imagina que você tem um plano aqui em cima e um plano paralelo aqui embaixo, né? Então você tem aqui uma base circular e outra base circular aqui. Você tem, por consequência, um raio aqui, né? Você tem uma altura e outros elementos que a gente vai verificar acerca aí do cilindro. Ok? Os elementos ao todo são as bases, né? Como eu falei, uma base aqui, outra base aqui em cima. Um eixo, né? É um segmento, é aqui dentro, ó. É um segmento cujas extremidades são os centros das bases do cilindro. Então, vai daqui desse centro até o outro. Geratriz é o segmento paralelo ao eixo. Então, aqui, ó, paralelo ao eixo, cujas extremidades estão nas circunferências. Então, eu tenho aqui, ó, na circunferência, eu tenho uma geratriz aqui ou uma geratriz aqui. Gente, quando se tratar de um cilindro assim, ó, nesse formato, que é o cilindro reto, ok? Quando você tem um cilindro reto, coincidentemente, a altura desse cilindro é a mesma coisa que a geratriz. Porém, nós vamos ver logo abaixo o cilindro oblíquo. Aí nós temos ele assim, deitado, né? E nós temos a geratriz sendo uma coisa e a altura continua sendo aqui esse segmento. Então, a altura é outra coisa. Então, aqui no cilindro reto, altura e geratriz coincidem, são a mesma coisa. Já no oblíquo, que vamos ver daqui a pouco, a geratriz é diferente da altura. Ok? Bom, e a altura eu acabei falando aí, né? Que é a distância entre os dois planos das bases, né? Bom, seguimos aqui. Aqui você tem, então, o que eu tinha mencionado, o cilindro circular oblíquo, né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui que está melhor desenhado. Olha, veja a altura aqui dele, que é aqui o centro, né? Aqui dessa base circular aqui em cima, até o centro da base circular abaixo. É esse segmento aqui, a altura. Já a geratriz, ó, ela acompanha aqui a lateralzinha, né? Que forma aqui esse ângulo, né? Ela é meio inclinada. Então, muito cuidado para não errar isso daí. Ok? Temos o conceito de seção, pessoal. O que é uma seção transversal? É a intersecção paralela às bases. Forma um círculo equivalente às bases. Então, a seção, está vendo aqui? Transversal, no caso, né? Você tem aqui, imagina que você vai passar uma chapa de ferro aqui no meio desse cilindro. Você vai ficar com uma outra base, digamos assim, aqui no meio, onde você passou essa chapa. Isso é seção transversal, tá? Agora, a seção meridiana, o que acontece com ela? Já é o contrário, você pega essa chapa de ferro e você vai passar ela de cima para baixo, ou de baixo para cima, enfim, mas nessa posição aqui, ó, indo de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Na vertical. E aí você vai ficar com esse plano aqui, ó, que é um paralelogramo, na verdade, que você vai ter. Repare aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para você poder enxergar melhor. Aqui você vai ficar com raio e raio, ou seja, você tem um diâmetro aqui, ok? Quando você tiver um cilindro equilátero, como aqui no caso, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, aí o que acontece? Você vai ter 2R, ou seja, você tem um raio aqui, outro raio aqui, 2R, e a mesma coisa aqui em cima, concorda? Consequentemente, os seus dois raios aqui que formam essa altura é a mesma coisa que a altura. Então, no cilindro equilátero, a altura é igual duas vezes o raio ou igual ao diâmetro, tanto faz. Ok? Vamos falar agora das áreas e volume. Áreas.
ok? Vamos considerar o R como o raio da base e H como a altura do cilindro. Você tem a área da base como sendo ali πr ao quadrado, lembra? Lá quando a gente falou de circunferências? Pois é. A diferença, muito cuidado, você tem duas bases aqui no cilindro, tá ok? Então, quando você for medir ali a área, tal, você tem que considerar essas duas bases. Já a área lateral, ela é o 2πr, né, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Aí você tem a área lateral, aquela coisinha entre as duas tampas, né? Você tira aquele pedaço ali de lata, né? Imagina uma lata ali, e aí você tem ela toda esticada, você tem, vai formar ali uma espécie de retângulo ou um paralelogramo, que é essa área lateral toda, 2πr vezes a altura. E você tem a área total do cilindro, que é a somatória dos dois. Aqui está colocando em evidência o 2πr, né? Mas você pode tranquilamente somar 2 vezes πr ao quadrado, porque são duas bases, uma em cima e outra embaixo, mais a área lateral do cilindro reto, que é 2 vezes πr vezes altura, ok? Muito bem. Aqui você tem mais ou menos uma descrição, é como eu falei, ó, imagina, você tem a base de cima, a base de baixo, e aí esse miolo aqui, ó, imagina, você soltou as duas tampinhas, sobra esse miolinho aqui, ele acaba formando esse retângulo, esse paralelograma aqui, esse retângulo, na verdade, né? E aí você tem, deixa eu tentar aumentar aqui para ver se você consegue enxergar, você tem aqui que isso, aqui essa largura, que esse comprimento é 2πr, né? E o outro aqui é a altura. Ok, pessoal? Não tem muito segredo. Já o volume, bem, o volume é o quê? A área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Ok? Simples, né, pessoal? Não é muito difícil. Vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar pegar a manha da coisa, né? Temos aqui, em uma festa, um garçom para servir refrigerante utilizou uma jarra no formato de um cilindro circular reto. Durante o seu trabalho, percebeu que com a jarra completamente cheia, conseguia encher 8 copos de 300 ml cada. Opa, então vamos ver aqui, ó. Primeira informação que ele já nos dá. Ele está dizendo que o volume, vamos pôr aqui, volume da jarra, é igual a 8 copos de 300 ml. 8 copos de 300 ml. Isso aí, 300 vezes 8, você vai ter 2.400 ml ao todo. Esse é o volume. Muito bem. Aí ele continua. Considerando-se que a altura da jarra é de 30 centímetros, vamos por aqui, a altura é igual a 30 centímetros. Muito bem. Então, a área interna da base dessa jarra em centímetros é... Bom, aqui, pessoal, a gente já tem uma questão, ele está pedindo algo em centímetros, porém, ele está dando em ml. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos lembrar que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Isso vai facilitar para a gente ficar usando a mesma unidade de medida, né? Então, aqui, 2.400 centímetros cúbicos. Aí nos facilita a vida. Muito bem, pessoal. Então, nós temos que lembrar ali, vamos usar como base isso aqui, os 2.400 centímetros cúbicos de volume, né? Você lembra ali que a fórmula para volume é πr ao quadrado vezes altura, e ele já deu que é igual a 2.400 centímetros cúbicos. Maravilha! Bom, pessoal, ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber a área. Olha só, a área eu tenho aqui no meio dessa fórmula. Você já reparou que o volume lembra lá quando a gente falou lá em cima? É área vezes H, vezes altura, né? Então, aqui eu já vou substituir aqui. Vou pôr o A vezes a altura que eu tenho, que é 30 centímetros, certo? Igual a 2.400 centímetros cúbicos, né?
Passo esse 30 dividindo, vai ficar 2.400 dividido por 30, deixa eu ver se está gravando, tá. 2.400 dividido por 30, corto um zero aqui, 240 dividido por 3, vai dar 80, o quê? Como é a área? É centímetros quadrados, né? Você tem aqui 1 centímetro cúbico em cima, dividido por centímetro, aí você subtrai, né? Quando você tem potenciação, você subtrai os expoentes, vai dar centímetro ao quadrado. Ficamos, então, com a nossa alternativa D, que é 80. Ok? Vamos descendo. Arquimedes, nossa, que nome, né? Que nome, assim, elegante, né? Diferente, diferenciado, excêntrico. Arquimedes, para achar o volume de um objeto de forma irregular, mergulhou num tanque cilíndrico circular reto contendo água. O nível da água subiu 10 centímetros sem transbordar. Se o diâmetro do tanque é 20 centímetros, qual o volume do objeto? Ele quer saber, na verdade, o volume do objeto. Então, ele jogou lá o objeto, plum, aqui, e a água, né, esse líquido que estava aqui, né, que é a água, subiu 10 centímetros. Né? O diâmetro, ou seja, o raio dele, o raio, vou colocar aqui, ó, é 10 centímetros, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu tenho que o raio é 10 centímetros. Maravilha, ele quer saber o volume. Né? Então, pessoal, como que é lá a fórmula do volume? E ele está dando aqui, use π igual a 3. Muito bem. Então, o volume, como que é lá a fórmula mesmo? πr ao quadrado vezes o h. Certo? Muito bem, pessoal. O volume é o que eu quero saber. Ok. O π, ele deu 3. Vezes o raio, 10 ao quadrado. Já vou pôr direto, é 100, tá? Vezes a altura. Que altura, pessoal? Eu quero saber qual é o volume disso aqui. Porque se eu sabendo aqui o volume aqui que subiu, a altura que eu quero saber é 10, porque aí esse volume que subiu é o equivalente ao volume do objeto que eu coloquei lá. Concorda? Então, a altura é 10. Né? Ou seja, o meu volume é o quê? É 3 vezes 100, 300. 300 vezes 10, 3.000, o quê? Centímetros cúbicos. Alternativa A. Tranquilo? Vamos mais um aí. Unifor, Unidade Fortaleza 2014. Um poço de combustível inaugurado recentemente em Fortaleza usa tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto na posição vertical, como mostra a figura abaixo. O tanque está completamente cheio com 42 metros cúbicos, ou seja, 42 mil litros de gasolina e 30 metros cúbicos, ou seja, 30 mil litros de álcool. Considerando que a altura do tanque é de 12 metros, a altura da camada de gasolina é... Ele quer saber a altura da camada de gasolina. Pessoal, olha, parece até cômico o que eu vou fazer, mas você pode resolver esse exercício de duas formas. Você pode usar razão e proporção, ou você pode usar uma simples regra de 3. Tá bom? Eu vou mostrar as duas aqui, você vai ver que dá no mesmo. Tá? É só a disposição dos números que muda. Eu tenho uma altura, que eu não sei, e uma altura total de 42. 42 mais 30, 72. Certo? Não, perdão. Vamos voltar aqui. Eu me confundi aqui nas informações. Muita atenção nessa hora, né? A altura total do tanque é 12 metros. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o H, a altura que eu quero saber, né? Essa altura da gasolina aqui, né? Porque o que ele está querendo saber? A altura da camada de gasolina. Então, eu tenho uma altura da camada de gasolina que eu não sei, vou chamar de H, para um total da altura do tanque, que é 12. Certo? A altura que eu tenho, o equivalente, essa altura da gasolina, que eu não tenho altura, mas eu tenho o equivalente do volume da gasolina, que é 42 metros cúbicos. Certo? Dividido
pelo total, né? Qual é o total? Qual é o volume total desse tanque? 42 mais 30, 72 metros cúbicos. Aí, pessoal, vira uma coisa fácil, né? 72H, né? Vezes 42 vezes 12. O meu H, vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora rapidinho para a gente não perder tempo. 42 vezes 12, vai dar 504, eu acho. Ótimo. Dividido por 72. 7. Então, a sua altura é o quê? São 7 metros. Eu disse que dava para fazer pela regra de 3, que eu acho até mais simples, né? Você vai pegar aqui... Ora, se você sabe que você tem aqui um tanque com um total de 72 metros cúbicos, né, que cabem aí, nesse tanque que tem uma altura de 12 metros, então, para 42 metros, que é a da gasolina, que você quer saber, qual é ali a altura, né? Qual é a altura desse tanque que é equivalente ao volume ali da gasolina. Mesma coisa, né, pessoal? Você faz aí cruzado, né? Multiplica cruzado aqui, você vai ter o mesmíssimo resultado, que é 7 metros. Alternativa B, ok? Eu acho que agora essa é o último exercício. Lembre, pessoal, tem que fazer muito exercício, tá bom? Eu estou pegando 4 aqui, né? Mas o importante é que quanto mais você fizer, mais fácil a coisa fica. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Se tem 2 metros de diâmetro, qual é o raio? 1, exatamente. Vamos continuar. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então vamos lá, pessoal, com muita calma. A gente tem, me perdoe pelo meu garrancho, meu desenho horroroso, eu sou péssimo para desenhar, admito, mas você imagine aqui que você tem essa cisterna em forma de cilindro, né, cilíndrica. Então, o que acontece? O que ele está falando? Essa é a cisterna atual, tá bom? Ele está falando que a atual tem aí 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Se é 2 metros de diâmetro, eu tenho aqui um raio de 1 metro. Certo? Muito bem. E estimou-se que a nova deverá... Tá, tudo bem. Vamos calcular primeiro qual é o volume. Vou por aqui, volume da atual, tá? Qual é o volume? πr² vezes altura. Você viu, pessoal? Não tem segredo. É sempre a mesma coisa. Não sei se você percebeu. Então, vamos lá. O volume da cisterna atual é igual a 3, ele deu o π para a gente calcular, vezes raio ao quadrado, o raio é 1, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, vezes 1, vezes a altura, que é 3. Ou seja, o volume da cisterna atual é o quê? 9 metros cúbicos, 9.000 litros. Agora, a outra cisterna, ela vai ter que ser maior. Vou por aqui assim, para indicar que ela é maior. Tá? Por quê? Você tem aqui a informação. Ela deverá comportar 81 metros cúbicos. Essa aqui tem 9. Vai ter que comportar 81, ou seja, 9 vezes. Então, é a mesma fórmula. Só que agora eu já tenho o volume que eu preciso, 81. Isso aí igual a πr², π eu sei que é 3 também. O raio eu não sei, é isso que ele pergunta. Ó, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna? Então não sei. Vezes a altura ele falou que vai manter, né, a altura da atual. Então a altura é 3 metros.
tá bom? Aí virou continha, né, pessoal? 81, deixa eu só fazer aqui melhor. 3r ao quadrado vezes 3, 9r ao quadrado, né? Jogo esse 9 aqui, 81 dividido por 9 vai dar 9, né? Ou seja, passo aqui, jogo na raiz quadrada, né? Vai me dar que esse r, ele é igual a 3. Muito bem. Qual era o r ali da cisterna anterior? Era 1. O raio da cisterna anterior, antiga, era 1 metro. Aqui, o meu raio da nova cisterna vai ser 3 metros. Olha a pergunta, qual deve ser o aumento em metros? Ora, de 1 para 3, ele aumentou 2 metros. Alternativa C de casa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e te vejo em breve no nosso próximo vídeo.